tarde, começando os donos da bola desse feriadão. Os trabalhadores de plantão estão presentes. Pedro Elias, boa tarde. Muito boa tarde, Bernardo Bartelli, e a todos que acompanham os donos da bola. Pois é, né? Sextou para quem pode sextar. E a gente está aqui trabalhando bastante para trazer todas as informações do esporte regional, nacional e internacional, né, não, Bernardo Bartelli? Maravilha. E vamos começar o nosso programa com os resultados da Sul-Americana e Libertadores, porque o meu Vascão deu show em São Januário. E a noite foi belíssima para o Vasco da Gama pela Sul-Americana lá no São Januário. Mesmo com o time em reserva, o Gigante da Colina contou com uma partida inspirada de Adson para contribuir com 2 assistências e marcar o gol que fechou o caixão. O Vasco assumiu o topo do grupo e mede forças agora para o clássico contra o Flamengo. Já o Bragantino desperdiçou a chance da vitória contra o poderoso River Plate. Eduardo Sacha teve a chance de abrir o placar nessa cobrança de pênalti, mas parou no goleiro rival. Após isso, os argentinos cresceram e nos acréscimos, Lucas Martínez Quarta subiu mais alto que a defesa brasileira e decretou a vitória dos milionários. Na Libertadores, o corintiano está apaixonado pelo dinizismo. 7º jogo sem derrota com 5 vitórias. E o melhor, nenhum gol sofrido. O treinador vibrou muito com o primeiro gol de Gustavo Henrique e ficou very happy quando Yuri Alberto tocou para Jesse Lingard marcar o segundo. O Peñarol não viu a cor da bola, apenas 23% de posse de bola e 3 finalizações. Fernando Diniz arrumou a casa e agora coloca o timão entre os favoritos da Libertadores. E o Flusão, hein? Foi até a Bolívia encarar a altitude contra o Bolívar e se deu mal. Com 2 gols do brasileiro naturalizado boliviano Robson Mateus, os comandados por Luiz Ubeldia perderam e se complicaram de vez no grupo. Estão na lanterna com apenas 1 pontinho, 2 derrotas e um empate em 3 confrontos. Será que teremos mais uma demissão de treinador nos próximos dias? Antes de falar dessa situação complicada do Luiz Ubeldia no Fluminense, cara, geralmente a gente pede para um time torcedor justificar derrotas. Mas como no Vasco tudo é um pouco diferente, o que aconteceu com o Vasco, cara? Fez 3-0, venceu um jogo internacional. Explica. Areia quente, cerveja gelada, esse é o nosso lema. Renato Portaluppi tá trocando a água pelo vinho lá em São Januário. Realmente o time da Colina tá praticando futebol, mas a gente pode contar com o demérito do Olímpia também, que timezinho ruim demais esse Olímpia, pelo amor de Deus. Mas o Vasco estava reserva, conseguiu uma vitória bastante elástica, hein? Um 3-0. Com o show do Adson. Muito obrigado aí, Corinthians, pelo Adson. Ele é craque de bola. E, Pedrão, acontece que o Vasco da Gama acordou. Igual o Corinthians também com o Fernando Diniz, né? 7 jogos sem perder, com 5 vitórias e gol até de inglês ontem na Neoquímica Arena. Não, o Corinthians com o Fernando Diniz está absurdo, só que sempre fica aquele pé atrás. Claro, o corintiano está muito feliz e tudo mais, e merece mesmo todos os elogios do trabalho do Fernando Diniz. Só que essa é a tônica dos trabalhos do Diniz, né? Ele sempre começa muito bem, encanta todo mundo e depois de um tempo, né, o trabalho começa a degringolar. O Diniz acaba demitido, isso já aconteceu várias vezes, mas dessa vez eu acho que tá legal com o Corinthians, porque o Diniz não tá tomando gol, né? São 7 jogos sem sofrer gols e era uma dos principais problemas do Fernando Diniz. Ele ia muito pra frente, às vezes fazia bastante gols, mas tomava bastante também. Ele tá acertando a defesa e abrindo mão daquele jogo de saída de bola com o goleiro sempre com os pés que deixava o torcedor maluco, tinha quase um ataque cardíaco. Então o Diniz tá evoluindo, tá numa versão 2.0 dele, né, Bernardo? É aquele início de namoro, né? Chocolatinho, ida pro shopping, tudo legal e maravilhoso. Mas quando chega aí, né, com 5 meses, a situação começa a complicar. E a gente vai ver se ele vai vencer nessa rodada do Campeonato Brasileiro desse final de semana. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 promete fortes emoções nesse fim de semana, com confrontos importantes em diferentes pontos da tabela. No sábado, o Botafogo recebe o Remo no estádio Newton Santos às 4 da tarde. O time carioca ocupa a 8ª colocação e busca embalar uma sequência positiva, enquanto os paraenses em 19º ainda lutam por regularidade para sair da zona de rebaixamento. Também no sábado, o Coritiba, que venceu apenas uma vez nas últimas 5 rodadas, enfrenta o Vitória às 6h30 no Barradão. No mesmo horário,
o líder Palmeiras encara o Santos no Allianz Parque. Com 32 pontos em 13 jogos, o Verdão soma 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com saldo positivo de 13 gols. Já o Santos, 17º colocado com 14 pontos, tenta reagir após uma sequência de empates que tem pesado na luta contra o rebaixamento. Mais tarde, às 8h30, o Atlético Paranaense recebe o Grêmio na Arena da Baixada. Os paranaenses, em 5º lugar, buscam manter o bom momento, enquanto os gaúchos tentam reagir após resultados irregulares. Fechando o sábado, o Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro acontece às 9 horas no Mineirão. As equipes estão separadas por apenas 2 pontos em uma disputa equilibrada na parte intermediária da tabela. No domingo, o São Paulo enfrenta o Bahia em Bragança Paulista, já que o Morumbi está indisponível devido a shows do The Weeknd. O Clássico Carioca entre Flamengo e Vasco será disputado às 4 horas no Maracanã. O Flamengo terá um desfalque importante. Jorge André Arrascaeta está lesionado e fora da partida. Às 6h30, a Chapecoense recebe o Red Bull Bragantino na Arena Condá, enquanto o Internacional enfrenta o Fluminense no Beira-Rio. Encerrando a rodada, o Corinthians visita o Mirassol às 8h30 no Campus Maia. No último encontro entre as equipes, em 2025, o Corinthians venceu por 3-0. Fala um pouquinho do São Paulo, que a gente ainda não hablou do Tricas aqui. Vai enfrentar um Bahia dentro de casa, entre aspas, né? Vai jogar fora do Morumbi. Mas e aí, dá pra ganhar do time do Rogério Ceni? Pois é, né? O São Paulo joga em casa, mas pela segunda vez consecutiva em casa, fora de casa. Né? Vai jogar lá em Bragança Paulista. Na última rodada também jogou fora de casa, né? Conseguiu vencer lá no estádio do Guarani o Mirassol. É difícil, cara. O Bahia vem num momento muito inconsistente, né? O Rogério Ceni tá ali com a corda no pescoço, e contra o São Paulo, o Rogério Ceni geralmente se dá mal. Ele é o maior São Paulino de todos os tempos, não tem jeito. Ajuda o São Paulo do jeito que dá, né? Sempre que é possível. Eu acho que o São Paulo consegue vencer, sim. Ainda mais que o Roger Machado tá também, né, bem pressionado. Mais uma vitória, eu acho que o do São Paulo é o resultado mais provável para jogar em casa, e pelo momento do Bahia também, que não é nada bom, né, Bernardo? E quem não joga também é o Neymar, que deve estar de fora aí no confronto contra o Palmeiras por conta do nosso gramadinho sintético aqui. Eu acho que o Neymar ele não poderia ficar aqui por conta, né, do nosso sintético. Mas é aquela coisa, né? Mais um desfalque, mais um jogo que ele desfalca o Santos, ainda mais um clássico, né, de um jogo desse tamanho também. Mas pensando também em Copa do Mundo, né? Se o Neymar quer jogar um Mundial desse tamanho, realmente tem que jogar os jogos que faltam até a data final da convocação do Ancelotti. Mas é aquela coisa, precaução, se a gente quer o Neymar na Copa do Mundo, ele talvez não possa jogar nesse tipo de gramado. Então, na sua opinião, é certo ou não ele ficar de fora contra o Palmeiras? Isso já é sabido, né, por todos, né? O Neymar não joga em gramado sintético, é ruim para o Santos, né, que gasta bastante com ele para não poder contar em jogos tão importantes como um clássico contra o Palmeiras. Sim. Mas se foi feito um acordo antes, né, o combinado não sai caro, né, Bernardo? É isso. Mas olha, mudando de assunto, quem tá um pouco mal das pernas também é o Botafogo, que está cheio de incertezas nessa temporada, viu? O momento é de alerta no Botafogo. Nos bastidores, o clube vive uma combinação de fatores que ajudam a explicar a sensação de debandada no elenco. Pressão financeira, indefinições no planejamento esportivo e a necessidade de fazer caixa. Desde a transformação em SAF, sob o comando do empresário John Textor, o Botafogo passou a operar dentro de uma lógica mais empresarial. Isso significa, na prática, equilibrar investimentos com receitas, algo que nem sempre acompanha o ritmo das expectativas dentro de campo. Nos últimos meses, atrasos pontuais, ajustes de fluxo de caixa e a busca por novos aportes colocaram a gestão sob risco. John Textor, inclusive, está fora do comando da SAF, em decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Financeiramente, um laudo encomendado pela SAF aponta a dívida de curto prazo de 1,6 bilhão de reais. Dentro de campo, o reflexo é direto. A manutenção do elenco ficou mais difícil e propostas por jogadores considerados importantes passaram a ser vistas com outros olhos. A possível saída do volante Danilo é um exemplo claro desse cenário. Jovem, valorizado e com mercado, ele surge como uma boa oportunidade de gerar receita imediata. Além do zagueiro Alexander Barbosa, que negocia com o Palmeiras, ainda que isso represente uma perda técnica relevante. Mudanças frequentes no comando técnico, reformulações no departamento de futebol e a pressão por resultados criaram um cenário menos estável para os atletas. Para o torcedor, o sentimento é dividido.
dividido. De um lado, a compreensão de que o modelo de SAF exige responsabilidade econômica. Do outro, o receio de ver um time competitivo se desfazer em meio a mais uma reestruturação. O futuro é incerto. A cada dia, uma nova notícia pode dar esperança ou temor ao torcedor botafoguense. E a pergunta que fica é: valeu a pena ou o preço desta SAF foi muito alta para o clube? Se o Botafogo tá nessa situação, imagina no nosso cinegrafista Renato, Renatinho, nosso ídolo. pra Foi gente pra festa ontem, o que aconteceu? Só quem vive, né? Olha isso aí, é com essa imagem que a gente vai pro nosso intervalo. Você tem meu Renato, respeito. você é meu ídolo, cara. Muito obrigado. Tamo junto, vamos, valeu. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa não sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado. E ao passar pela Comevap, ganho um selo de qualidade muito maior. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. Sabe aquele lugar que sempre te acolheu? Onde o café era mais saboroso? Onde te ensinavam como você poderia se programar para realizar os melhores momentos da sua vida. É assim que a gente quer que você se sinta aqui na Vinac, como parte da nossa família e realizando sonhos. Ser mãe é virar o mundo de alguém. E no Dia das Mães, eles querem entregar tudo para nós. No Colinas Shopping, a escolha vai além do presente. A cada R$700 em compras, concorra a vale viagens de R$40 mil. Serão 2 ganhadores. Porque a sua mãe merece um mundo. Colinas Shopping. Compre um presente para celebrar e concorra a uma viagem para eternizar. Elo Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o Grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Band Vale. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Domingo tem A Voz do Trabalhador, um programa para debater temas importantes, sempre sob o ponto de vista do trabalhador. Neste domingo, no programa Voz do Trabalhador, converso com Heller Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, sobre o 1º de maio, o Dia Internacional dos Trabalhadores, que é celebrado em todo o mundo. Não perca! A Voz do Trabalhador, domingo, 8h45 da manhã, na TV Band Vale. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento, Grupo Milclean, paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, pode vir mais perto de mim, porque quem tá chegando junto comigo é ele, o Antônio Carmo, no Carmopédia, pra falar de Brasileirão. Valeu! Muito boa tarde, amigos que nos acompanham nos Donos da Bola, este que é o mais tradicional programa esportivo da TV de todo o Vale do Paraíba. Olha, sexta-feira, como eu digo sempre, pessoal aqui na redação da Band Vale, todo mundo feliz esperando o sábado. E hoje é feriado. Se você que está nos acompanhando está de folga, parabéns, descanse, aproveite. Hoje é o Dia do Trabalhador, é o nosso dia, né? Todos nós que trabalhamos, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Muito trabalhador como nós, estamos aqui ainda na labuta e isso é muito bom. Tendo saúde, está muito legal. Você está descansando, aproveite bem, emende o seu feriado, vá devagar, porque precisa voltar
Sabe que depois de domingo vem a segunda-feira, né? Meus amigos, é o seguinte, vamos abordar um pouco o fim de semana aí do futebol. Aqui na região a coisa está parada, né? A gente não tem muita movimentação. Então vamos abordar aí o Campeonato Brasileiro, porque a gente já vai para a 14ª rodada, tem a caça do Flamengo ao Palmeiras. Hoje a gente observa e eu penso assim, de novo, Palmeiras e Flamengo vão brigar pelo título. O ano passado o Cruzeiro quis entrar ali no meio e dar uma beliscada. Esse ano parece que é o Fluminense, o time que pode desbancar Palmeiras ou Flamengo. Mas ele já perdeu, o Fluminense perdeu tanto para o Flamengo como para o Palmeiras nesse primeiro turno do campeonato. E o Palmeiras ainda joga com o Flamengo antes da parada para a Copa do Mundo. O Flamengo tem 6 pontos a menos, mas tem um jogo a menos do que o Palmeiras. Então, se ele ganha o jogo atrasado, fica 3. Vai para o confronto direto, ganha e iguala tudo. E neste momento, convenhamos, o Flamengo está jogando melhor. É um time mais ofensivo, um time que lida melhor com a bola do que o Palmeiras, que sabe se defender. Pois é assim, final de semana, vamos lá. Palmeiras e Santos, o mais tradicional clássico, o chamado Clássico da Saudade em São Paulo, amanhã. O Corinthians vai também jogar nesse fim de semana. Pega o Mirassol, Mirassol. O São Paulo recebe o Bahia, enquanto que o Flamengo vai enfrentar o Vasco da Gama no chamado Clássico dos Milhões. Não tem Zico, não tem Roberto Dinamite, mas tem as grandes torcidas do Rio de Janeiro. É mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Você sabe, aqui na Band você acompanha tudo conosco também e segunda-feira a gente mostra, tá bom? Gente, bom fim de semana, juízo, se cuide, até mais. Pode deixar, Antônio Carmo, aqui o que não falta é juízo no final de semana. Agora, mudando de assunto, a etapa QS 4000 do circuito Banco do Brasil de Surf 2026 acontece na praia de Itamambuca, em Ubatuba, do dia 30 de abril a 3 de maio, ou seja, desde quinta até o domingo desse final de semana. Além das competições do masculino e feminino dentro da água, o evento também conta com várias atrações, incluindo shows gratuitos, aulas de surf, de altinha, conscientização ambiental e muito mais ao longo dos dias. Não fique de fora dessa. Eu e o Bernardo iremos lá amanhã, não é, Bernardo Baitelli? Nossa agenda já está confirmada. Amanhã eu e o Pedrelia a gente vai pegar uma aguinha amanhã. Uma ondinha ali. Tranquilo, com aquela aguinha de coco. Vamos ver se a gente faz uma altinha de leve, eu e você. Nossa, ali a gente arreia, hein? Ou não, né? Não sei, realmente não sei, aí não, né? deixa pro público julgar. Mas não é só de surf que a região do Vale do Paraíba vive. Vamos conferir a nossa agenda regional. Final de semana chegou e com ele a nossa agenda regional também, com jogos na sexta, sábado e domingo para o seu feriadão ser completo. Hoje, nos embalos do 1º de maio, no Dia do Trabalhador, o São José Futsal vai trabalhar pela Liga Nacional. Os joseenses vão para o sul do Brasil encarar o poderoso Joinville às 6 da tarde. O São José vem muito mal na competição, amagando a penúltima colocação com apenas 1 ponto. No sabadão, quem dá as caras são as meninas do futebol feminino, tanto de Taubaté quanto de São José. Começando pelas taubatianas, as meninas do Burro recebem o Paysandu no Joaquinzão às 3 da tarde. O time do Vale está na 7ª colocação e busca a parte de cima da tabela. Já o São José faz aquele jogo protocolar que ninguém gostaria de fazer. Já eliminadas, as meninas da Águia vão para a última rodada apenas para cumprir tabela e recebem o Araguari no Martins às 3 da tarde pelo Brasileiro A3. E no domingão temos a Laranja Mecânica do Vale. O Mantiqueira continua sua jornada na Bezinha e vai para a 3ª rodada encarar o Itaquá, líder do grupo fora de casa às 10 da manhã. O Manti precisa da vitória para chegar à zona de classificação do grupo 4. Vários jogos importantes aí. Segunda-feira a gente comenta tudo sobre esse balanço da agenda regional. E falando em balanço, Pedro, o São José se despediu. Pois é, ele se despediu cedo do Paulistão A2. E muita coisa aconteceu após essa eliminação. Saídas de jogadores, renovações, e você confere todo esse balanço da Águia após o fim da Série A2. Depois da eliminação na Série A2 do Campeonato Paulista, o São José Esporte Clube iniciou um processo de reformulação no elenco, pensando na sequência da temporada, especialmente na disputa da Copa Paulista. A diretoria da Águia do Vale anunciou uma série de saídas, com desligamento de jogadores como Luiz Otávio,
Irã, Felipe Borges, Juan, Matheus Rocha, Léo Rigo, Carlos Henrique, Rodrigo Carioca e Gabriel Ramos. Em nota, o clube agradeceu aos atletas pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade de suas carreiras. Além das dispensas, o São José também optou por movimentar o elenco via empréstimos. O zagueiro João Ramos foi cedido ao Piauí Esporte Clube para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o goleiro Gabriel Afonso e o atacante Cristiano reforçam o Esporte Clube Noroeste até o fim da competição nacional. Vale lembrar que fora das 4 linhas, a Águia do Vale também se movimentou e renovou o contrato com o treinador Jorge Castilho até o fim da Série A2 do ano que vem, em 2027. Isso mostra que a diretoria deu clara autonomia ao treinador na montagem do novo elenco, que começa praticamente do zero. Internamente, a diretoria segue avaliando caso a caso a situação contratual dos atletas que disputaram a Série A2, ao mesmo tempo em que monitora o mercado em busca de reforços. O objetivo é montar um elenco competitivo para a Copa Paulista e dar uma resposta rápida após a campanha abaixo das expectativas no estadual. São mudanças importantes e significativas, mas que não surpreendem, né, Bernardo? Até porque o São José saiu da Série A2, e a gente sabe que no segundo semestre o orçamento é menor, a Copa Paulista paga menos, né? Então não tem como manter os contratos que estavam vigentes da Série A2 para a metade final do ano, até porque fica muito mais caro para o São José. Então isso sempre acontece, né? Os jogadores da Série A2 saem para trazer novos jogadores um pouco mais baratos para a disputa da Copa Paulista, né? E o mais interessante esse jogo de estratégia também é que o São José, ele não está dispensando de cara. Ele renova o contrato com os jogadores e empresta para outros times que podem até disputar campeonatos nacionais, né? A Série D, Série C, para eles retornarem num possível Paulistão A2 também, então, do ano que vem, óbvio. Então é um jogo de estratégia. A gente não se desfez desse jogador, desse atleta, mas ele vai ser emprestado para reduzir um pouco da folha. Inclusive aconteceu com o Martinelli. Martinelli realmente renovou e foi emprestado para algum clube da Série D nessa temporada ainda, Pedrão. E falando em Série A2, né? Olha só, agora a Ferroviária também é mais um clube que subiu, né? O Juventus já tinha passado, né, para a final. Sim. A Ferroviária, olha só, conseguiu um empate contra o Ituano. Como tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, se classificou, né, para a final e assim conquistou o acesso para a Série A1. Poderia ser o São José, poderia, mas não foi, né? E foram 2 times que caíram no grupo da Águia do Vale, né? Realmente o São José caiu, talvez, para os que subiram, né? Dá pra falar isso. Pô, tava no grupo dos 2 clubes que conseguiram o acesso, conquistaram o acesso, né? Ferroviária e Juventus. Realmente eles cresceram na hora certa também, né, Bernardo Bartelli? Mas é uma loucura, porque na segunda rodada a Ferroviária estava com 0 pontos e veio aqui no Martins Pereira contra o São José, podendo ser eliminada praticamente já naquela partida. E aquela vitória, aquele pênalti perdido, tudo aquilo, aquela noite mudou completamente os rumos da Ferroviária na competição e agora conseguiram acesso, né, Bernardo? Mas o São José e o Taubaté também vão ter um Paulistão Sub-20 pela frente, você confere agora. O futebol de base volta a ganhar protagonismo no estado com a definição do Campeonato Paulista Sub-20 Série B de 2026. Em reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol, ficaram definidos os detalhes da competição, que começa no dia 5 de junho e tem a grande final marcada para o dia 17 de outubro. Ao todo, 45 clubes entram na disputa, divididos em 9 grupos com 5 equipes cada. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e retorno, buscando uma vaga no mata-mata. Avançam os 3 melhores de cada grupo, além dos 5 melhores quartos colocados. A partir daí, a competição entra no formato eliminatório, com decisão nos pênaltis em caso de empate no placar agregado. No Vale do Paraíba, 2 clubes tradicionais chamam a atenção, o São José Esporte Clube e o Esporte Clube Taubaté. Mais do que a briga por resultados, a competição representa uma vitrine importante para jovens talentos que sonham em chegar ao futebol profissional. E não para por aí, o torneio também tem peso direto na preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, considerada a principal competição de base do país. Um bom desempenho no estadual pode abrir portas, dar rodagem aos atletas e até garantir espaço em elencos que disputarão a Copinha no ano seguinte. O Taubaté, inclusive,
Clube tem um novo treinador para a categoria. Thiago Bielsa foi anunciado no início de abril. Com 40 anos, o comandante tem experiência no futebol de base, com passagens por Ponte Preta, Sertãozinho e Flamengo de Guarulhos. Já no São José, Diego Daniel segue no comando do time sub-20. Ele esteve à frente da Águia na boa campanha da Copa São Paulo deste ano, classificando o time à fase de mata-mata da competição. E claro, a Série B sub-20 também vale o acesso. Os dois finalistas garantem vaga na elite da categoria em 2027. Entre sonhos, oportunidades e a pressão por resultados, o Campeonato Paulista promete ser mais uma vez um celeiro de talentos e uma etapa fundamental na formação de futuros nomes do futebol brasileiro. E quem tá mandando bem também é a Copa de Adora Band com as semifinais, Pedrão. Atlético Guaratinguetá 0, São José 0, um clássico pegado ali no Dario Rodrigues Leite, que foi uma reedição aí do jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, aquele clássico com gosto de semifinal, Pedrão. Foi um gosto de revanche, né? De revanche, agora foi 0-0, né? Na Copinha o São José passou. Sim. Mas agora tudo será decidido na semana que vem em solo joseense. Vai pegar fogo esse jogo, né? E quem tá praticamente já garantido na final é o Pinda, venceu 4-0 o Primeira Camisa em casa com esse gol do Samuel aí, o nosso camaronês favorito aqui da região do Vale. Então o Pinda é o favorito, talvez, Pedro? Pinda é o favorito e olha, depois, semana que vem, a gente conta tudo pra vocês, mas agora a gente tem que correr porque a gente vai pro intervalo na beirada da Batelli. Rapidão, a gente já volta com os donos da bola, hein? Fica aí. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades, novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Sabe o que vale a pena para o seu pet? Uma loja completa Vale. Rações, brinquedos, roupinhas, banho e tosa, veterinária. E tudo com até 10% de desconto no Fidelidade. Pet Camp, a sua rede pet no Vale. Olá, eu sou o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Em nome da nossa diretoria, saúdo todos os trabalhadores e trabalhadoras neste 1º de maio. O Dia Internacional dos Trabalhadores não é dia de festa, é dia de luta e mobilização. Vamos à luta pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, contra a pejotização, com independência diante dos patrões e dos governos. Viva a luta da classe trabalhadora! 37ª Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm, de 29 de abril a 3 de maio. O melhor da culinária italiana. Shows, danças, desfiles e muito mais. Entrada franca. Realização Associação Cultural Quiririm. Apoio Prefeitura de Taubaté. Patrocínio Volkswagen, Vinhos Grande Tonato, Sistema Tal e Mil Clean. Eu sou a Nádia, eu sou uma cooperada Comevap. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado e respeito. E ao passar pela Comevap, ganha um selo de qualidade muito maior. A família reconhece na mesa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. Abril chegou chegando. Na Universo você sai de Honda Zero sem dar entrada. CG 160 Start. Entrada zero e parcelas a partir de R$ 772. NXR Bros 160. Entrada zero e parcelas a partir de R$ 934. XR Tornado 300 por R$ 34.500 à vista. Use o QR Code e chame a gente. No Vale e Litoral é simples. É Honda? Vai de Universo. Diadora apresenta Copa Diadora Band 2026. O Vale do Paraíba e a região Bragantina entram em campo. Uma competição para manter os talentos e o desenvolvimento das futuras estrelas do nosso futebol. São José Esporte Clube, Atlético Guaratinguetá, Pinda, Primeira Camisa e PCN de Bragança Paulista. Os jogos acontecem nas casas dos times, com início em 27 de março e grande final no dia 23 de maio. Copa Diadora Band Vale Sub-20. Aqui nasce o futuro do futebol. Realização Band Vale. Oferecimento Fusion Proteção Veicular. Do básico ao mais completo. A proteção que combina com você. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda. Sempre uma perto de você. De volta com os donos da bola, nesse último bloco de sexta-feira, Dia do Trabalhador, nós aqui dando uma raça
pro nosso telespectador não faltar assunto. E quem não vai faltar assunto também, Pedro, é com ele. Luiz Eugênio Silva. O nosso monstro sagrado. Sabe como eu chamo vocês nos bastidores aqui na minha mente? Tenho medo, mas vai. A calmaria e a tempestade. Que isso? O Pedro, ele é aquele cara que fala mais tranquilo, aquela voz padronizada, e o Bernardo é aquela energia. Calmaria e tempestade, como vocês estão apresentando juntos. Calmaria e tempestade. Que é um equilíbrio perfeito, né? É isso daí, ó. Já senti tudo, ó. Agora eu fiquei mais calmo. Entendeu? Já foi passando aí. Ô, Eugênio, dia do trabalhador e a gente aqui como se fosse um dia normal, não é? É um dia normal pra gente, né? Verdade. Não é normal pra quem tá em casa descansando. Lembrando que agora no Band Cidade a gente vai falar sobre o evento mais esperado do Dia do Trabalhador, que é a macarronada aqui de São José dos Campos. Bora comer um macarrão lá, ô Bernardo. Vambora, então. o nosso tempo já. Valeu, então já deu a deixa pra gente. Vocês vão lá comer a macarronada, eu vou apresentar o Band Cidade, depois eu acompanho vocês. Combinado. Se sobrar alguma coisa, né? Valeu.